Bom dia, Mademoiselle. Então, ontem foi interrompida por uma chamada, não dei seguimento ao assunto e ainda divaguei, mas eu acredito que para tudo existe um propósito, portanto, alguém precisava de ouvir a minha interpretação de Deus, a forma como eu vejo as coisas, portanto, vamos confiar no processo e agora quero encerrar aqui o tema de uma forma definitiva, no sentido de não estar sempre a vir com este tema aqui constantemente, a não ser que queiram, mas não é esse o objetivo de todo. Então, vindo-vos trazer aqui esta questão do ambiente e explicar-vos de uma forma mais palpável. Então, todos nós temos aura. O que é a aura? É a nossa energia, é a frequência em que nós vibramos. Como eu já vos referi ontem, tudo é frequência, tudo é uma vibração, ou seja, quando nós estamos com medo, com ansiedade, sob stress, nós estamos a vibrar em baixas frequências, ok? Quando nós estamos em alta frequência, em que vibramos amor, felicidade, gratidão, a nossa aura está em expansão, ok? É como se fosse um balão, a nossa aura, ela não é estática e tal como um balão em que tu enches e ele permanece cheio, passado uns dias ele vai murchando, não é? Então, a nossa aura é estática no sentido de, quando tu estás em alta frequência, o balão está cheio, vamos ver desta forma. Quando tu estás concentrado numa determinada tarefa, a tua aura vai encolher um bocadinho, vai encurtar, não significa que não estejas a vibrar em alta vibração na mesma, mas ela encolhe um bocadinho para a tarefa que tu estás a desempenhar, porque é para tu te concentrares. No entanto, quando tu vais a um determinado local e tu estás consciente em que estás no teu momento presente, estás no aqui, no agora, a tua aura a vibrares em gratidão, em felicidade, ela está ali nos 7 metros, digamos assim, ou mais, porque ela até pode expandir mais. Quando tu estás nessa vibração, tu estás num estado de consciência, tu estás segura, tu estás confiante e tu não te importas com nada daquilo que as outras pessoas pensam acerca de ti, porque isso aí é como se aquilo que elas pensassem sobre ti ou até te dissesse bate ali na tua aura, mas não entra, faz ricochete e vai para fora, ok? Tipo, não entra, não vem, não te atinge. E por isso é que muitas vezes imagina uma sala, quando existem diversas pessoas numa sala, significa que vão existir diferentes tipos de energia naquele local. Quando chega à porta daquela sala alguém com alta vibração, as pessoas que estão nesse ambiente vão sentir. E pode acontecer várias coisas. As pessoas que estão a emanar na mesma frequência, na alta vibração, vão se identificar com aquela vibração e vai haver ali como que uma conexão, uma empatia. E quem está a vibrar em baixas frequências pode ter dois tipos de reações, ou sente-se atraída por aquela vibração e identifica-se com a pessoa porque fica num estado mais calmo, caso esteja sob stress, ansiedade, medo, fica mais tranquila, fica em paz, digamos assim, e acaba por se identificar com aquela pessoa, ou pode acontecer totalmente o oposto, em que a pessoa sente-se incomodada com a presença da outra pessoa. Algo que também acontece com alguém que vibra em alta frequência, existe um choque de energia. É quase como se houvesse ali uma faísca em que nós sentimos que há ali alguma coisa com aquela pessoa que não está bem, que é o facto daquela pessoa não estar na mesma vibração, ok? E por isso é que muitas vezes nós acabamos por sentir que o santo não bate, em que há ali qualquer coisa com outra pessoa que a gente não sabe explicar o quê, mas não vais com aquela pessoa. É energia, a vibração não é a mesma, ok? Estão a vibrar em campos diferentes. Agora falando em ambiente, que foi o tema que me trouxe a vir falar sobre o assunto. Nós quando estamos no nosso dia-a-dia, na nossa rotina, no nosso trabalho, é muito
comum nós encontrarmos pessoas que vivem em murmuração. O que é que significa isto até mesmo na família? Viver em murmuração. É pessoas que estão constantemente a queixar-se. Pessoas que se estão sempre a queixar, estão a fazer com que a sua aura baixe de frequência, fique baixa, digamos assim, e além disso, que funcione como um balão que tem furinhos. O que é que acontece? Quando nós temos um balão que tem buraquinhos, o que é que acontece? O balão começa a murchar, não é? E por muito que a gente o tente encher, a gente enche, ele até que expande um bocadinho, à medida que nós vamos enchendo, mas o que é que acontece a seguir? Ele esvazia, ok? Então é isso que acontece com a aura, com a frequência energética de quem está sempre a queixar-se. O que é que acontece quando alguém que está em alta vibração vive num ambiente como esse? Tu podes estar muito forte, ir sendo resiliente no sentido em que vais alinhando sempre a tua frequência e aquilo que te vão dizendo. Não quer dizer que seja necessariamente sobre ti, mas tu estares a ouvir a outra pessoa a falar-te alguma coisa, sempre a queixar-se e não sei o quê, tu podes estar suficientemente alinhado ao ponto de que aquilo não entra, mas a realidade é que existe sempre um momento em que às vezes há ali uma brecha, em que nós baixamos a guarda e aquela energia mexe com a nossa, interfere com a nossa. E o que é que isso vai desempenhar? Vai fazer que nós comecemos a baixar a nossa frequência energética, ou seja, nós podíamos estar lá em cima, mas a partir do momento em que aquilo começa a entrar, a nossa frequência energética começa a baixar e a ficar ao nível da frequência das outras pessoas que estão à nossa volta. E quando nós começamos a ficar nesse estado, é quando começamos a pensar naquilo que os outros pensam, a não sentirmos seguros para fazer determinadas coisas e nos acomodamos ao ambiente em que nós estamos. Então, daí o ambiente ser extremamente importante, porque é do género, tu podes estar num determinado trabalho em que tu não consegues moldar o ambiente à tua volta, em que tu não consegues mudar, por muito que tu te isoles para não estar a ouvir aquilo. Às vezes, não é? Tipo, eu acho que tu percebes o que é que eu quero dizer. Está sempre ali aquele ambiente, há um momento ou outro que tu tens que conviver com aquelas pessoas. Então, tu procurares os ambientes certos para te elevar, não é sugar a energia dos outros, é as pessoas conseguir com que tu te alinhes e conectes contigo. Eu não sei se tu consegues entender, o ambiente é realmente muito importante. Então, não fiques em ambientes em que te prendem, em que estão ali sempre e não saem do mesmo, em que não te acrescenta. E por esse mesmo motivo, eu começo cada vez mais a chegar à conclusão de que existem ambientes em que eu já não caibo ali. Eu tenho que sair. Então, no momento em que eu decidir que chega, que eu só estou aqui nos acertos, deixai-me ir, por favor, não fiquem nesses ambientes. Isto é uma reeducação, porque é do género, entendam uma coisa, isto não é muito fácil para nós, porque muitas vezes existem pessoas que nós gostamos, mas é importante nós percebermos que eu não tenho que baixar a minha frequência quando ela está aqui para caber em quem está com uma frequência baixa. Eu não tenho que baixar a minha para caber aqui. E se tu não queres, não tens que aumentar a tua para pertencer a mim. A mim, entre muitas aspas, ao meu ambiente. Ok? Claro que o ideal é sempre que quem está em baixo se leve para cima. Ok? Se não quiserem, porque cada pessoa tem o seu tempo para chegar lá, nós só temos que respeitar. Mas agora, não queiram prender. Deixem a pessoa ir, façam o vosso percurso e subam. Subam a energia, porque é importante. Quanto mais nós vibrarmos em frequência de amor, quanto mais pessoas tiverem bem resolvidas, libertarem o perdão para pessoas que as magoaram, entendam uma coisa.
aquilo nunca é sobre o outro, é muito sobre vocês, porque a outra pessoa até pode vir ter convosco, pedir-vos desculpa por ter assumido que fez uma atitude errada, e vocês muitas vezes até podem dizer da boca para fora que está perdoada, mas no fundo do vosso coração não está, e vocês, quando a veem, sentem aquela sensação, quase que continuam a não conseguir encarar o outro, que isso significa que as coisas não estão resolvidas. Resolvam. Mesmo que aquela pessoa nunca vos peça desculpa, perdoem na mesma, porque viver em sentimentos de raiva, ódio, ansiedade, stress, só vos vai prejudicar a vocês, é isso que vos vai gerar doença, ok? Então pronto, daí o ambiente ser muito importante. Procura um ambiente certo para cresceres, ambiente que te acrescente. E é isso, acho que não tenho mais nada a dizer. Se tiveres alguma dúvida, alguma curiosidade, podes sempre mandar mensagem, ok? Podemos conversar sem problema nenhum e é isso, não tenho mais nada a acrescentar sobre o assunto. A única coisa que eu também te posso dizer, conectado com a minha área de trabalho a nível de imagem pessoal, é que os tecidos também contêm frequência, ok? Que te podem ajudar a manter a tua frequência energética ou anular a tua frequência, mas isso é assunto para outro momento. Hoje já conversei demais, já tenho aqui 11 minutos de conversa, portanto, por hoje é tudo. Um beijinho grande e vemo-nos por aí.